E aí, galera, como vocês estão? Iniciando aqui a aula de história com vocês, sexto ano. E eu queria hoje, gente, fazer uma revisão desse primeiro capítulo. Muito embora a gente já tenha visto algumas aulas com esse capítulo, mas eu tenho que concluir o conteúdo segundo a planilha aqui que nos deram. Então, hoje, finalizando esse conteúdo, eu estou tentando fechar com uma revisão para vocês, certo? Eu tenho aqui uma atividade que eu vou lançar também para vocês no sexto ano, uma atividade de revisão, certo? Eu coloco aqui uma questão, né? Que é a primeira questão. Por que é importante estudar o passado? O passado, ele deve ser estudado, certo, gente? É muito importante para a gente poder entender as transformações que ocorreram, que estão ocorrendo, que podem ocorrer, as transformações sociais, as transformações econômicas, as transformações que todo o planeta, todas as sociedades, todo o mundo, a cultura das pessoas, a forma de ver o mundo, a forma de estudar, a forma de investigar, a forma de produzir a história. Então, essas transformações, elas são normais e que a gente, para que a gente possa entendê-las, a gente tem que estudar o passado, beleza? Então, ó, indo aqui para a outra parte aqui que fala do historiador, né? O historiador ele investiga, né? A função dele é investigar o passado, é juntar as peças é, é, e formar aquela informação que a gente precisa para poder entender a história. A história em si, gente, o acontecimento histórico, ele é como se fosse um quebra-cabeça. E a função do historiador é investigar onde está essas partes do quebra-cabeça e montar de forma coesa, né, para que a gente possa entender esse presente, entender essas transformações que aconteceram. O passado é justamente para poder a gente entender as transformações do presente. Ser historiador não significa você somente estudar o passado, não. É claro que o historiador também estuda o presente, estuda o atual, certo? É justamente porque a gente estuda o passado, que é para a gente poder entender o presente. Eu tenho uma questão também que eu tinha colocado aqui sobre os documentos, né? Eu até cito documentos escritos de vários tipos, como livros, fotografias, roupas, é, é, cartas, pinturas, monumentos. Que tipo de fontes são essas? Voltando aqui, ó. Que tipo de fontes são essas, né? Gente, são fontes históricas materiais. O que é uma fonte histórica material? É uma fonte que a gente consegue pegar. É uma fonte que a gente consegue ver, certo? Aí lá tem uma outra questão que eu pergunto também da mesma forma: memórias, músicas, lendas, línguas, crenças, etc. Que tipo de fontes históricas são essas? Voltando aqui para o texto, são fontes históricas e materiais. Entenda, materiais é matéria que a gente consegue pegar, é um material, uma coisa que tem matéria. Imaterial que não é material, é uma coisa que você não consegue pegar, entendeu? Então, uma fonte material é uma fonte abstrata que você só consegue pensar, certo? São ideias, entendeu? Você consegue ter ela na sua cabeça. Não é uma coisa que você consegue pegar aqui, ó. Tô pegando nela, entendeu? Voltando aqui para essa outra questão, olha, durante o século XIX, 1801 a 1900, quais eram os tipos de fontes, os principais tipos de fontes ou documentos utilizados pelos historiadores em suas pesquisas?
Aí você volta para o texto, vai lá para frente, ó. As principais fontes ou documentos históricos utilizados pelos historiadores eram fontes escritas, sobretudo documento oficial emitido pela administração do Estado, como leis, decretos, certidões de nascimento, atestados diplomáticos, cartas entre governos. Esses documentos eram os documentos oficiais, né? Hoje a gente sabe que o documento não é só documento oficial. Fontes históricas não são somente as fontes documentais, né, emitidas pelo governo. São fontes também, por exemplo, uma casa, um guarda-roupa, uma porta. Você está ali fazendo uma pesquisa, no Egito, por exemplo, você encontra soterrado, por debaixo do chão, uma porta. Você pode analisar, você tem como você analisar qual a idade daquela porta. E você entender o tipo de porta que era utilizado nas casas daquela época. Você encontra, por exemplo, uma espada, você vai saber qual material é aquela espada, quando aquela espada foi produzida. Lá não vai ter data, certo? Algumas pode até ter data, mas no laboratório químico não precisa você ter datado lá aquele pedaço de ferro, aquele pedaço de cerâmica. Basta você fazer o teste químico, tem uns testes químicos que se fazem em laboratórios e você consegue saber a idade daquele documento. Então, uma espada não é somente uma espada é uma fonte histórica. Um escudo não é somente um escudo, é uma fonte histórica. Uma igreja não é somente uma igreja, é uma fonte histórica. Por exemplo, uma carta emitida de um esposo para uma esposa de uma cidade para outra no interior da Europa durante uma guerra. Antigamente esses documentos eles não eram oficiais. Então, gente, continuando aqui. Então, fontes históricas são qualquer objeto. São qualquer objeto. Um livro, uma cama, uma faca, uma espada, um canhão, uma metralhadora, uma telha, um pedaço de tijolo. Tudo isso são fontes históricas, só que elas se dividem em fontes históricas materiais e imateriais. Beleza? Vamos lá, né? Continuando, vamos olhar aqui outra questão, gente. Olha outra questão aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Na página 14, diz que história não é o retrato exato do passado, mas uma interpretação sobre a parte desse passado. Gente, a questão, o questionamento que eu quero fazer aqui é... Meu Deus, cadê o texto, Senhor? O que foi que eu fiz com o texto? Assim, gente, só explicando aqui, reexplicando a questão, né? Fazendo a leitura para explicar de novo aqui. Na página 14, o texto diz que história não é um retrato exato do passado, mas uma interpretação sobre uma parte desse passado. É assim, gente. É que história, a produção da história, ela é um ponto de vista, né? Como eu falei, o historiador ele é um investigador. Então, a versão da história vai ser de acordo com a investigação daquele historiador. Pode ser que ele pegue outro historiador pegue o mesmo conteúdo e faça uma versão diferente, porque ele vai utilizar provas diferentes. Então, a interpretação faz parte de tudo isso, né? É, a questão de você ter uma versão da história não significa dizer que aquela versão ela vai ser a verdadeira, né? A gente não tem um retrato exato de como foi as coisas no passado. Então o historiador ele conta, um determinado historiador ele conta como foi aquilo. Outro historiador vem e conta às vezes parecido, né? Como aconteceu aquele fato, né? E assim por diante. Indo aqui para outra questão, ó, quais eram os sinais que os primeiros grupos humanos começaram a perceber que o tempo passava, né? O tempo passa, né? Como foi que eles começaram a perceber que esse tempo passa? Eles começaram a perceber, gente, que as plantas elas crescem, elas morrem,
as plantas dão frutos, os frutos caem no chão, a semente e cresce, que eles mesmos, seres humanos, envelheciam e morriam, e que um dia, um momento, tá claro, tá dia, né? Vai passando o tempo, o sol se põe e fica escuro. Então, esse passar do tempo fez com que os seres humanos percebessem que realmente o tempo passa, né? Passam e era preciso aparecer alguma coisa para poder medir isso, né? Mesmo sem relógio, os calendários, mesmo sem relógio, sem calendário, desde os tempos mais antigos, os seres humanos notavam que depois do dia vinha a noite, que as plantas, os animais, as pessoas com o tempo envelheciam e morriam, que a lua mudava de fase, ou seja, os grupos humanos percebiam que o tempo passava, só observando a natureza. Entendeu? Isso é natural deles, né? Natural de nós, dos seres humanos. Então, indo aqui para outra questão, gente, ó, responda. Qual a utilidade do calendário ocidental para os chineses? E a outra, o item B. Qual a utilidade do calendário tradicional para os chineses? Aí a gente volta lá na parte que fala dos calendários. Ó. Dos calendários é nessa página seguinte aqui. Bicho, se a gente toca com muita violência, passa bem rápido e você se perde aqui na questão, né? Nas páginas. Então, por exemplo, aqui na China, ó, o calendário tradicional chinês, o calendário, ó, o calendário, cadê, Senhor Jesus? Acho que é por aqui, ó. O calendário tradicional chinês, assim, lunisolar, ou seja, combina a influência da lua e do sol, né? Ele tem 12 meses, cada mês dele está relacionado a um tipo de animal, né? O rato, o boi, o tigre, o coelho e assim por diante. O que poucos não sabem, está aqui a resposta do item A. O que poucos não sabem é que a China se adotam dois calendários, né? O calendário ocidental, solar, é usado para atividades civis, né? E administrativa. Dia de trabalho, escola, comércio, bancos, instituições públicas e tal. Já o calendário tradicional, né, que é o item B lá, é usado principalmente para datar os eventos da cultura chinesa, né? Como o Ano Novo Chinês, o Festival do Meio Outono, dois feriados nacionais que existem na China, né? Então, continuando aqui para fechar, acho que eu já estou nas últimas questões aqui. Oitavo, explica o significado de AC e de DC. Né? Depois explica aqui década e tal e tal. E a última, como os historiadores dividem a história. Né? Então vamos lá para o conteúdo, finalizar aqui logo. Olha, o que significa AC? Significa antes de Cristo. Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus foi um marco. O nascimento de Cristo foi um marco da história ocidental, né? A gente conta as coisas que aconteceram antes de Cristo e as que aconteceram depois. Por exemplo, uma coisa que aconteceu há 1000 anos antes de Cristo não significa que para nós só está com 1000 anos. Não, aconteceu 1000 anos antes de Cristo. Depois de Cristo já passou 2021 anos, que é o ano que nós estamos, 2021. Então 2021 mais 1000 dá 3021 anos. E depois de Cristo? Depois de Cristo é tudo que aconteceu depois de Cristo, né? Indo aqui para mais na frente, respondendo aquela outra questão, o que é século? Século é 100 anos. O que é década? Década é 10 anos. O que é milênio? É 1000 anos. Então, quando eu digo século 20, século 21, a gente marca, escreve em algarismo romano aí, né? Indo aqui para saber a divisão da história. Como a história foi dividida, né? A história foi dividida em pré-história e Idade Antiga aqui, ó. Segundo parágrafo aqui, gente, ó. Segundo parágrafo. A periodização mais utilizada em livros de história foi criada pelos os estudiosos europeus do século XIX. Eles dividiam a história em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Beleza? Então, gente, 14 minutos, quase 15 minutos de vídeo. Eu queria concluir aqui e pedir para vocês realizarem a tarefa, copiar e responder no caderninho. Tá certo, gente? Copiado e respondido no caderninho.
Eu vou mandar o link desse vídeo e vocês vão assistir. Boa sorte, pessoal.